Pois bem, sabe-se que a AVL, através das operações de rotações, ela sempre se mantém uma árvore próxima da uma árvore binária completa. Ou seja, isso quer dizer que a árvore está equilibrada e consegue ter uma boa performance em seus algoritmos. As AVLs, elas basicamente, elas podem ser utilizadas em todos os locais em que uma BST também pode ser utilizada. A diferença é que a AVL ela vai ter uma performance sempre ótima, porque ela justamente ela se mantém balanceada. Então, você poderia ordenar um conjunto de dados, um array, utilizando um AVL. Para isso, bastaria pegar todos os elementos e inserir no AVL. Notem que não importa a ordem que você vai inserir os elementos na AVL, porque a AVL dinamicamente se reconfigura. Na hora que ela faz essa reconfiguração, tá? Ela garante que ela vai estar próxima, vai ter uma altura da ordem de log de n, e no final da inserção, você simplesmente percorre a AVL utilizando o percurso em ordem, e aí você tem um conjunto de dados ordenados. Outro problema interessante é calcular a estatística de ordem utilizando uma AVL. Normalmente, a raiz da AVL ela vai estar aproximadamente no meio do conjunto de dados. Então, você quer calcular uma estatística de ordem, você olha para a raiz. Você consegue dizer quantos elementos tem à esquerda e quantos elementos tem à direita, certo? Então, vamos supor que eu tenho 5 elementos à esquerda, a raiz, obviamente, vai ser a sexta, certo? E eu tenho mais 5 elementos à direita. Tá? Então, a raiz, nesse caso, seria a sexta estatística de ordem. Se eu quero calcular a sexta estatística de ordem de um conjunto de dados, ponho tudo dentro de um AVL e começo a verificar. A raiz é a estatística de ordem que eu quero? Não. A estatística de ordem que eu quero, ela está na subárvore à esquerda ou na subárvore à direita? E aí desço para a subárvore conveniente para achar a estatística de ordem. Tudo isso utilizando recursão. Tá? Uma busca binária também pode ser feita numa AVL, certo? Uma AVL ela é uma árvore que vai estar equilibrada, então ela vai apresentar uma performance ótima nos casos de busca binária também. Tá? Como é que eu poderia inserir dados em um array, em um AVL, evitando rotações? A ideia é simples. Uma vez que eu tenho um array, eu ordeno esse array e saio pegando os elementos da metade e inserindo na minha AVL. Então, eu vou inserir como primeiro elemento da minha AVL o elemento do meio do array. Antes disso, preciso ordenar o array. Depois disso, eu mando inserir na subárvore à esquerda, certo? Passando o array da esquerda. Então, a próxima inserção vai ser exatamente o elemento do meio do array da esquerda. E mando inserir também na minha subárvore à direita o pedaço à direita do array, certo? E aí vai ser processado a inserção do elemento da metade desse array como raiz da minha subárvore à direita. E essa inserção vai continuando até que toda a árvore seja preenchida dessa forma. Então, a árvore, isso daí vai causar um preenchimento por nível, e aí essa árvore vai se encontrar, não vai precisar de nenhuma rotação. E pode-se usar a AVL nos problemas em que se usa BST, sim. Certo? Qualquer problema que se usa BST, pode-se usar a AVL. Como ela é uma árvore equilibrada, certo? Temos a garantia de que teremos a melhor performance dessa estrutura no problema que vamos resolver, que vamos utilizá-la. Vamos agora tratar questões de implementação de AVL, mais para a disciplina de LEDA. O design que vamos explicar o design que vamos utilizar. Bem, existe uma relação clara entre AVL e BST. Uma AVL ela é uma BST, mas que possui um invariante a mais que faz com que ela fique equilibrada, certo? Mas o nó de uma árvore AVL não tem diferença alguma para o nó da BST. Nós poderíamos até pensar em guardar o fator de balanceamento em cada nó, mas isso teria um custo adicional de, a cada inserção ou remoção na árvore, eu precisaria recalcular o fator de balanceamento de todos os nós, tá? Então, isso não é feito. O fator de balanceamento ele pode sim ser calculado
sob demanda para qualquer nó. E é possível herdar a interface e a implementação entre AVL e BST? Sim. No caso da interface, certo? Uma árvore AVL, ela estende uma interface BST. A árvore AVL, do ponto de vista para o cliente dela, não tem nenhum serviço a mais. O cliente simplesmente olha ela como se fosse uma estrutura de árvore binária de busca, tá? Só que é uma árvore binária de busca que vai garantir que vai estar equilibrada e vai ter a performance ótima, tá? Mas em termos de serviço, não tem nenhum serviço a mais. No caso da implementação, também, certo? Uma implementação do AVL, ela estende uma implementação do ABST. Os métodos de buscar o máximo, o mínimo, o predecessor, o sucessor, calcular o tamanho da árvore, calcular a altura da árvore, são exatamente os mesmos de uma BST, tá? Entretanto, os métodos que são herdados, no caso de inserção e remoção que modificam a árvore, certo? Precisam ser sobrescritos sim, para poder não violarem o invariante da AVL. E também como a árvore AVL tem features auxiliares de se reequilibrar dinamicamente, tá? Ela precisará de serviços internos específicos. Então são esses. O insert e o remove, eles precisam ser sobrescritos na implementação de AVL, tá certo? Para se adequar à natureza da AVL. E existe um novo método de calcular o fator de balanceamento de um determinado nó, rebalancear um determinado nó e o rebalance up, que ele vai aplicar o rebalanceamento de um nó até a raiz da árvore, para consertar toda a árvore.